Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós somos o Grupo Teatral A Panela. Vocês estão acompanhando aqui esse bate-papo com Danilo Singrot, escritor, autor do livro O Funk na Batida, da editora Sesc, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2023. Essa está sendo a primeira ação do nosso projeto, o projeto Dançolândia, que vai resultar posteriormente em um espetáculo que vai fazer vai fazer uma circulação por escolas públicas aqui de Ribeirão Preto. Antes de mais nada, é importante informar que esse projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, também conhecida como PNAB, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto e também do Ministério da Cultura, tá certo? Então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, Danilo. Muito bom ter você aqui com a gente. Seu livro veio de encontro com a nossa pesquisa do funk, que vai ser a pauta do espetáculo, junto com um conto da Conceição Evaristo. E aí vamos ver o que vai sair dessa mistura que a gente está fazendo. Antes de mais nada, né, gostaria que você se apresentasse para o público, contar um pouco da sua história, da sua jornada, e também como foi escrever o livro O Funk na Batida, como que foi esse processo e já pegar um gancho também, contar brevemente, para quem ainda não conhece, como que é a história do funk, né? Bem, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, parabenizá-los aí pelo projeto. Bom, eu sou formado em Direito pela USP, eu fiz a graduação, mestrado e o doutorado lá, apesar de hoje já estar bastante afastado. E o meu interesse pelo funk, bom, primeiro veio como público, né? Quando eu era criança, eu vi, né, eu fui criança nos anos 90. Então, já no começo dos anos 90, eu vi os primeiros funks, né, quando o funk, neste momento, né, da história do funk, o funk estava se nacionalizando, surgindo as primeiras duplas de MCs cantando funks em português, cada dupla representando a sua comunidade, né, então tinha as duplas da Rocinha, do Salgueiro, enfim, da Cidade de Deus, e isso ficou, de certa forma, na minha cabeça e no meu inconsciente, né? E sempre fui uma pessoa que muito interessada por música. Sou músico também, sou compositor, tal. E quando eu estava na faculdade de Direito, eu não me interessava tanto pelas matérias propriamente jurídicas, né? A matéria que mais me interessou foi justamente criminologia, que ela junta conhecimentos de diversas disciplinas. Então, ela traz um pouco, né, da antropologia, da sociologia, da história, dos estudos culturais, do direito, né? E tem dois ramos da criminologia que me interessaram mais, assim, entre todos, né? A teoria da subcultura delinquente, que estudava justamente a chamada delinquência juvenil e como a cultura influenciava o comportamento dos jovens, né? E essa preocupação nasce na década de 50 do século passado, com né, a tal da juventude transviada que se envolvia em atos de vandalismo e atos de violência sem uma explicação supostamente racional, e perceberam que isso tinha, né, relação com a cultura, com o nascimento do rock, depois, né, nos anos 80 já vem a cultura hip hop, né, e aí tem gente que estuda também essa relação entre cultura e marginalidade, ou cultura e marginalização, né, e outro ramo da criminologia que me interessou muito foi a criminologia crítica, que é o ramo da criminologia que, em vez de perguntar por que as pessoas cometem crimes, pergunta por que algumas condutas são criminalizadas e outras não, quais são os interesses que estão por trás disso, e por que alguns grupos sociais são criminalizados e outros não. E daí a gente pode, né, acabar desenvolvendo a seguinte questão: por que algumas culturas são criminalizadas e outras não, né? Então, quando eu estava no meu quinto ano da graduação do direito, eu estava me encaminhando para uma carreira acadêmica e achei que seria interessante tentar juntar essas duas áreas que me interessavam, né, a criminologia e a música. E aí, no primeiro momento, eu pensei em estudar o samba, que também foi muito reprimido no começo do século passado, enfim, mas aí eu achei que isso já tinha sido estudado, assim, pesquisado demais, eu queria alguma coisa, um desafio mais, digamos assim, contemporâneo. E aí eu lembrei
do funk, principalmente do funk proibidão, que é aquele funk acusado de fazer apologia às facções criminosas. E aí eu fiz uma pesquisa preliminar, descobri, isso eu estou falando em 2008, tá? Descobri que já tinha alguns trabalhos feitos no Rio de Janeiro, mas nem tantos assim, mas já tinha algumas coisas do Rio. Em São Paulo eu não encontrei nada, na verdade encontrei um trabalho só, que foi feito em São Paulo, na USP, mas sobre o funk de BH, de Belo Horizonte, do trabalho do Juarez Dairel. Então, eu fiz um meu projeto de pesquisa justamente para estudar a criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica, da criminologia crítica. Ou seja, a minha pergunta é por que existe essa associação tão forte, né, entre funk e violência, funk e criminalidade, né, da onde isso vem, quem são os atores responsáveis por isso, né, na política, na grande mídia, enfim. E foi muito bem recebido o projeto na universidade, apesar de ser uma faculdade de direito, numa universidade super tradicional, que é a USP, para minha surpresa, foi super bem recebido o projeto, e acabou sendo o tema do meu mestrado. Isso em 2008, né? Eu entrei no mestrado em 2009, o projeto foi feito em 2008, comecei em 2009, defendi em 2011, e aí eu vim retomar esse tema em 2020, né, quando eu fui escrever o livro Funk na Batida, Bairro e Parlamento, que ele nasce da minha dissertação de mestrado, mas foi muito modificado, seja porque algumas coisas que eu escrevi em 2011 eu já não achava mais, quer dizer, eu mudei a minha visão sobre aquilo, mas também porque eu precisava atualizar. O funk é um fenômeno, todo dia está acontecendo alguma coisa, então imagina, tudo que tinha acontecido na história do funk do Rio e de São Paulo, né, de 2011 até 2020, 2021. Então, eu tive todo esse trabalho para atualizar e ampliar a dissertação, o que resultou no livro. Você falar isso do funk é muito louco pensar, né? Que é uma cultura que ainda está em movimento, em constante atualização mesmo, né? Enfim, Sim. e é uma coisa que a gente vem pensando nisso, né? O nosso espetáculo ele vai, ele está sendo construído pensando no hoje, né? Mas daqui a 2 anos, provavelmente o- os estilos mais os subgêneros mais escutados talvez já sejam outros, sabe? Então é curioso acompanhar essa evolução, né? Vamos dizer assim. O Miller tem uma outra pergunta ainda pegando nesse gancho. Uhum. Já que você falou da criptologia, né, que foi a área que você se propôs a pesquisar e tal, eu queria que você fizesse uma análise, né? No seu livro você fala que lá atrás a capoeira foi proibida, né? A gente também pesquisando o pagode quando surge, ele é proibido, né? E o funk também. Desde quando ele surge aqui no Brasil, ele é proibido e até hoje tem um político ou outro tentando barrar o funk. Aí eu gostaria que você fizesse uma análise, né? Por que isso acontece, né? Tá. Isso tem a ver com um grupo social que mais se identifica com essas manifestações culturais, né? Quer dizer, mais do que a manifestação cultural, o que acaba sendo criminalizado são esses grupos, né? Então, o que eles têm em comum? Né? O que a capoeira, o samba e o funk têm em comum? São manifestações culturais associadas principalmente a jovens negros periféricos, né? Então, a capoeira, ela foi criminalizada em 1890, pelo Código Criminal de 1890. Ou seja, apenas 2 anos após a abolição da escravatura e apenas 1 ano após a proclamação da República. E por que isso acontece? Porque havia um receio, que na verdade vem desde o começo do século XIX, e na esteira, né, da proclamação da República, aquela população que estava marginalizada de negros se revoltasse e exigisse mudanças sociais mais profundas, mais radicais, porque na verdade da mudança do Império para a República, né, há uma mudança política, mas socialmente falando praticamente não houve alteração, quer dizer, a sociedade continuou desigual e hierarquizada do jeito que era antes, né? Então havia uma obsessão e quase que uma paranoia por controlar
essa população que era vista como perigosa. Eu estou falando isso porque em 1815, se eu não me engano, acontece a revolta dos malês, né? Eram escravizados da Bahia, né? Que se rebelaram, e isso causou um verdadeiro pânico que poderia se alastrar para o resto do Brasil. Então, começou-se a ter cada vez mais essa preocupação em controlar o movimento, né, dos negros pela cidade e a aglomeração de negros, porque era vista como potencialmente perigosa e explosiva, né? A capoeira, né, os capoeiras, né, eles eram inclusive taxados de monarquistas, né, contra a república que tinha surgido até então. E não necessariamente eram monarquistas, é como Canudos, né, que foi uma revolta reprimida pela república, e uma das formas de deslegitimar Canudos é dizer que eles eram monarquistas e tal. O samba, a repressão do samba, por sua vez, está também muito associada à ética do trabalho, que se buscava impor a força aqui no Brasil, né? Então, o sambista era visto quase como um sinônimo de vadio, e era preso por vadiagem, que é uma contravenção penal. Então, durante muito tempo, né, isso até hoje existe essa preocupação, né, nos grupos mais visados pela polícia, né, jovens negros, né, de sair sempre com documento, com a carteira de trabalho para mostrar que é trabalhador e tal, porque desde o começo do século XX, né, se você saísse, né, principalmente jovens negros saindo juntos, e não tivesse uma justificativa por que eles estavam saindo juntos, para onde eles estavam indo, eles eram parados e presos para averiguação, né, levados para a delegacia, ou até presos por vadiagem, né, a ponto de um sambista famoso, João da Baiana, ter que andar com um pandeiro assinado pelo senador Pinheiro Machado, que era um senador importante da República Velha, que era amigo dele, como uma espécie de habeas corpus, assim, olha, não mexe com ele porque ele é amigo do senador, né. E o funk é a mesma coisa. Quer dizer, já existe no imaginário social essa ideia de que jovens negros, né, são criminosos, são perigosos, são violentos. Então, quando eles andam juntos, principalmente no contexto de lazer, né, isso é visto como problemático. Tanto é que o início da criminalização do funk, né, as pessoas que estudam esse fenômeno são quase unânimes em localizar num episódio muito específico que ocorreu em 1992, um suposto arrastão na praia, né, de Ipanema, do Arpoador, lá no Rio de Janeiro, que na verdade não foi um arrastão. O que aconteceu foi que jovens negros dos subúrbios, né, chegaram na praia, e isso já causou incômodo, porque apesar da praia ser pública, né, eram vistos como invasores, forasteiros, farofeiros e tal, e eles começaram, duas galeras rivais começaram a brigar na areia, porque uma tinha invadido a área da outra, digamos assim, né? E só que era uma briga, que era uma mistura de briga, dança e brincadeira, como a própria capoeira, né? E para quem não conhecia aquilo, eles ficaram apavorados. E aí viram um monte de jovens negros correndo, já, né, presumiram que eles estavam lá para assaltar. Chamaram a polícia, aí a polícia chegou, aí o caos se instaurou de vez, porque daí os jovens, sabendo que iam ser alvos da repressão policial, saíram correndo também, mais ainda, enfim, e aquilo acabou sendo fabricado como um arrastão, e na época a mídia culpou os funkeiros, dizendo que eram funkeiros que faziam isso nos subúrbios e agora estavam trazendo isso para as praias da Zona Sul. Então, aí, para grande parte da população que nunca tinha ouvido falar de funk, né, moradores da Zona Sul e tal, o primeiro contato que eles tiveram com o funk foi através desse episódio do arrastão, ou seja, a primeira associação que foi feita foi com algo violento. E é interessante ver que isso aconteceu em 1992 no Rio de Janeiro, mas em 2013 e 2014 em São Paulo acontece um fenômeno muito parecido, que é o dos rolezinhos. Quer dizer, jovens que eles não estavam lá para cometer crimes, era uma multidão de jovens. Muitos deles, inclusive, frequentavam aqueles shopping centers de periferia no dia a dia, mas eles iam sozinhos ou com um outro amigo, mas quando eles vêm, sabe, numa massa, isso causa pânico. Ainda que no shopping de periferia, não estou falando nem no shopping de elite e tal. E aí, quando eles, em 2013, 2014, eles se organizam para ir juntos no shopping,
curtir o lazer, isso foi encarado como uma ameaça de arrastão e tal, e houve repressão dos rolezinhos, né? Estou me referindo aos rolezinhos que ocorreram em São Paulo. Então você vê que, na verdade, o que está por trás, né, dessa repressão do samba, da capoeira, do funk, dos rolezinhos e tal, é muito mais essa desconfiança que existe, esse estereótipo que existe de que jovens negros são perigosos e ameaçadores e violentos e, portanto, eles devem ser controlados, principalmente no contexto de lazer. E é louco, né? No seu livro mesmo você diz que muitas vezes a presença física dessas pessoas, elas unidas ali, por qualquer que seja o motivo, como você falou, por diversão e tal, já é vista como uma ameaça, né? Por isso que rola essa perseguição. E aí, Danilo, você disse que o livro foi escrito, retomou mais ou menos 2020, né? Se eu não me engano, a Isso. pesquisa, e 21 foi rolando também. E ele lança, né? O ano de lançamento dele é 2022. E aí, até 2026, aí são 4 anos, e querendo ou não, muita coisa aconteceu, né? Como a gente fala aí dessa evolução que vai rolando do funk, sempre em pauta, né? E aí, dentre elas, mais recente que teve uma repercussão nacional, a Lei Anti-Oruan e a prisão do MC Pose. E aí, né, fazendo um leque geral, que paralelo você faz, um panorama geral, né, que você faz de 2022, que foi o ano de lançamento do livro, ou 21, né, que foi quando termina ali as pesquisas, até 2026. Você acha que houveram alguns avanços acerca do tema, do funk, né? Alguns preconceitos foram quebrados, ou ainda a gente está nessa área nebulosa de entender como que é o movimento do funk? Olha, infelizmente eu acho que pouca coisa mudou, né? Coisas que parecem ser grandes novidades, na verdade, são reproduções de fatos que já aconteceram, né? Desde a década de 90. Então, assim, desde aquele momento, na década de 90, que o funk começa a ser criminalizado, já surgem grupos em defesa do funk, dizendo que reivindicando o direito à cidade, o direito ao lazer, o direito à cultura, né? Então, e, e em 95, né, e já fazem uma CPI, né, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, uma CPI municipal, justamente para investigar os bailes de comunidade, né, que eram acusados de serem financiados pelo tráfico de drogas, e nesse mesmo período surgem as primeiras denúncias dos funks proibidões, que aqueles que fazem apologia às facções criminosas, e já naquele momento alguns MCs já foram chamados pela polícia para depor, foram presos. Então eu estou falando de 1995. Agora, 30 anos depois, né, 2025, o que acontece? Um cenário muito, muito parecido, né? Então, a gente tem agora uma CPI na Câmara dos Vereadores de São Paulo, não mais do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é a CPI dos pancadões. A gente vê MCs sendo presos ou chamados, de qualquer maneira, para responder perante a polícia ou a justiça por letras de músicas que supostamente fazem apologia ao crime, né? No caso do Oruan, do Pose e tal. E, ao mesmo tempo, você vê também uma certa resistência, né, de grupos, principalmente que vêm da esquerda, né, que defendem o funk enquanto manifestação cultural e tal. Então, eu diria que, quer dizer, mudam os atores, né, mudam os nomes, mas estruturalmente falando, eu não vejo muita diferença, porque mesmo quando o funk ele avança, ele ganha popularidade, ele consegue atingir outros públicos, isso não faz com que ele deixe de ser criminalizado, pelo menos uma vertente dele, né? Então, assim, se na década de 90, por exemplo, Claudinho e Buchecha fizeram sucesso no Brasil todo, cantando um funk bem comportado, e a Xuxa também trazia funk no programa dela, isso não fez com que bailes não fossem proibidos e MCs fossem presos. Da mesma forma, hoje, né, você pode dizer, não, mas hoje o funk ele é mais reconhecido, ele faz sucesso inclusive fora do Brasil. A gente teve o caso do Bumbum Tantan, né, que foi um sucesso mundial, a Anitta e tal. Mas, repito, isso não faz com que os bares aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que foi o que eu estudei, não deixem de ser reprimidos. Eu até abro meu livro falando sobre essa contradição, né? Que em 2009
foi 2019, marcou um ano que é muito simbólico, né? Que o mesmo MC, né? Aliás, o DJ Renan da Penha, ao mesmo tempo que ele é preso, ele ganha um prêmio Multishow de melhor clipe, melhor música e tal. Ao mesmo tempo que a Anitta tá fazendo sucesso, é a artista latina mais ouvida no Spotify, tem o massacre de Paraisópolis. Tudo isso no mesmo ano, né? Então eu não vejo muita novidade. Entendeu? Mesmo os episódios mais violentos, como o massacre de Paraisópolis, também não são algo assim inédito. Já tinha outros episódios de violência, de mortes provocadas por, por conta da intervenção da polícia em bares e tal, né? Então, nesse sentido, o que eu vejo são muito mais ondas de criminalização. Então, assim, em determinados momentos, é, a criminalização do funk ela se acentua porque o funk acaba servindo como bode expiatório, né, como uma explicação fácil para problemas bastante complexos. Então, assim, a violência está insuportável, né? Aí você faz o quê? Não, mas isso acontece por causa das letras das músicas. Então, se você proibir o funk, acabou a violência no país. Né? Ou se não, tem um problema do abuso de drogas, as pessoas estão usando muita drogas. Tá, você fecha o baile. Já aconteceu isso, fecharam os bailes no Rio de Janeiro. Diminuiu o consumo de drogas? Não diminuiu, entendeu? Então eu acho que de tempos em tempos isso volta. Por exemplo, ano de eleição é um ano que muitas vezes isso acontece, né? Aquele episódio da ração de 92, inclusive, aconteceu na véspera de uma eleição municipal. E tem gente que diz que isso acabou também tendo uma certa influência no resultado, ganhou o candidato de direita e tal. É, então, vira e mexe isso aparece, né, nos debates, eu acompanhei alguns debates, né, principalmente para a prefeitura, que aí os candidatos falam, não, eu vou acabar com o pancadão, vou acabar com o funk, e tal. E aí, cara, ele sabe que ele vai ganhar alguns votos definindo isso, né? Então, essas ondas vêm e vão a depender da conjuntura política e econômica. Sim, sim. E aí, ainda pegando um pouco esse gancho dessa sua pesquisa musical, né? Você é músico, formado em direito e tudo mais, pela sua vivência, para você, dentro de universidades, academias, conservatórios e afins, dentro desse universo acadêmico, ainda há um preconceito de que o funk não é considerado música? Ou isso já é uma coisa que está sendo quebrada, ou ainda continua? Olha, isso é muito curioso, porque veja, quando eu comecei a estudar o funk na academia, né, retomando o que eu já disse, né, em São Paulo isso ainda não tinha sido feito, muito porque o funk em 2008, que é quando eu começo, ele estava começando ainda a chegar em São Paulo, né? Ele chegou por volta de 2005, 3 anos antes, então no Rio começa muito antes. Então você precisa de um tempo, né? O fenômeno se instala e depois de um tempo as pessoas vão pesquisar. E inclusive era o auge do funk ostentação, né, nessa época, né? Em 2008, 2009 e tal. Então não havia. Depois que eu defendi a dissertação, surgiram vários outros trabalhos é, sobre funk na academia. E como eu disse para vocês, para minha surpresa, apesar do tema ser inusitado, inédito na faculdade de Direito da USP, ele foi muito bem recebido. E aí que está a grande, acho que, contradição. Porque eu sou amigo do Jackson, que também é um pesquisador de funk e tal, só que o Jackson ele fez música, né? Fez acho que era graduação, mestrado, doutorado em música. E eu ouço muito ele falar, reclamar do preconceito que ele sofre na faculdade de música, como eles são caretas, como eles são conservadores, porque são muito eurocêntricos ainda, né? Então, ou na cabeça deles música é música de concerto, europeia, né? Ou, no máximo, uma MPB, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim e tal. Então, ainda é muito fechado. Eu não fiz faculdade de música, eu não posso dizer exatamente como é, mas eu já ouvi de mais de uma pessoa que existe um conservadorismo e um preconceito muito grande. E eu digo que a grande contradição é que talvez eu tenha sido melhor recebido na faculdade de Direito do que ele foi na faculdade de Música, né? Interessante pensar nisso. Mas eu acho que é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço e as pessoas têm que
entender que não é porque você estuda um determinado tema que necessariamente você gosta ou concorda com aquilo, né? Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que não gosta de futebol, mas eu reconheço a importância social do futebol como um fenômeno de massa, e eu posso fazer um doutorado sobre futebol, porque eu entendo a importância daquilo, mesmo eu não gostando de ver jogo de futebol, né? Então, assim, eu não preciso gostar de funk para entender que o funk é uma manifestação cultural que tem que ser respeitada e que é um objeto de pesquisa válido, legítimo e importante, né? Assim como religião, né? Eu não tenho religião, mas eu reconheço que religião é um tema importante para ser pesquisado e estudado, né? Então, acho que o problema é que as pessoas acabam confundindo muito isso, né? O objeto de estudo com a biografia do próprio pesquisador e os gostos pessoais dele, né? Exatamente. E você falou do Thiagson, acho que deve fazer uns 5 meses, acho que até menos, mas bem recentemente ele lançou um livro, né? Putologia Avançada, o funk de pernas abertas, como sexo, política e música se misturam. E, e ele falou, inclusive, sobre isso, né? Nos vídeos dele, ele fala muito sobre esse preconceito que existe dentro das academias de música e tudo mais. Então, muito legal. E aí, Danilo, a gente pesquisando um pouco sobre a sua trajetória, a gente viu que você também tem uma ligação com o teatro, né? Pelo que a gente viu, você já participou de grupos, já escreveu músicas para Isso. espetáculos. E aí, o que eu quero fazer agora é tentando unir um pouco do que a gente veio conversando com o nosso trabalho, né? Com o resultado do nosso espetáculo, que é, para você, como que você acha que a linguagem teatral pode dialogar com a cultura do funk e trazer essas questões, todas essas questões sociais em volta do tema? Como que você acha que Tá. esses dois mundos se complementam, né, e se juntam, com base na sua vivência, né? Vamos lá. Para começar, né? Eu falei do arrastão, né? Que na verdade não era exatamente um arrastão. Tem gente que considera o arrastão uma performance, né? E nesse sentido, uma teatralização da violência, né? É, da mesma forma, né, como a capoeira também, né, existe uma coreografia e tal, é, isso você via, né, no episódio da Arrastão, assim como você via nos chamados bailes de corredor, né? O que era o baile de corredor? É um baile que dividia lado A e lado B, né? Dois grupos rivais, que, né, cada um num lado do salão, e aí eles se enfrentavam no meio, né, numa espécie de corredor polonês, e era uma brincadeira violenta, claro que era violenta, mas tinha um pouco também de teatro naquilo, né, tem a teatralização, cada um tinha o seu papel, e existia quase que um roteiro, né, existiam as regras e tal. Então, nesse sentido mais amplo de teatro, eu estou usando o sentido amplo de teatro, não no sentido estrito, né, é, você vê muito de teatro no funk, né, na organização do baile, mesmo nesses episódios assim, é, considerados mais violentos. Agora, eu acho que também tem outra coisa que deve ser levada em conta, que é o seguinte: um dos principais desafios, né, dos MCs, dos funkeiros, é conseguirem ser vistos, ser encarados como artistas, como quaisquer outros, né? Eu tô falando isso por quê? Porque existe no funk ainda muito a confusão entre o cantor e o eu lírico, né? E o que é o lírico? O lírico, né, o funk, né, assim como qualquer outra música, é uma obra de ficção. Pode ser baseada em fatos reais, é verdade, mas é uma obra de ficção. Então, ela tem exagero, tem mistura de ficção com realidade e tal. Então, quando o funkeiro ele tá cantando uma música, ainda que em primeira pessoa, não necessariamente ele está contando de fato a história dele. Às vezes ele está contando a história de um amigo, né? E mesmo assim romanceada e tal. Então, de certa forma, aquilo é um personagem. O eu lírico é um personagem, né? Então, vou dar um exemplo assim, um pouco banal. Da mesma forma como é ridículo, né, você bater numa atriz no meio da rua, porque ela está interpretando a vilã da novela das 9, né, e tem algumas atrizes que dizem, não sei se é verdade, que já apanharam, sei lá o quê. Da mesma forma, é ridículo você é, prender, enfim, um cantor, porque o personagem que ele está interpretando é um traficante.
eu entendo que esse limite, né, do que é o autor, do que é o cantor e o que é o personagem, o que é o lírico, muitas vezes ele fica nebuloso porque vivem realidades muito próximas. Por que eu estou falando isso? Se o Chico Buarque cantar, como ele já cantou, né, uma música em que o eu lírico é uma mãe de um traficante, no caso do meu guri, sei lá, ou um traficante mesmo, né, é, ninguém vai ir atrás do Chico Buarque, ninguém vai prender o Chico Buarque, porque tá claro que aquilo é uma obra de ficção, que aquilo é um personagem, né? Inclusive o Chico Buarque é um dos maiores gênios, né, da música brasileira, que fez muita música para teatro, né? E isso que é legal de você fazer música para teatro, porque você se coloca no lugar do outro. É muito legal isso. Então o Chico, ele é um homem branco, né, rico, só que quando ele faz música para teatro, o eu lírico dele pode ser uma mulher negra, pobre, moradora de favela. E eu sei que tem muita gente que acha hoje em dia isso ruim, não, mas ele não tem lugar de fala, ele não sabe o que é ser uma mulher negra de favela e tal. Mas ele nem tem a pretensão disso, entendeu? E eu acho que a grande, repito, a parte mais legal da arte é justamente isso. Qual é a graça de eu fazer uma música em que eu só falo de mim, da minha vida, na realidade? Eu quero também falar sobre outras pessoas, imaginar, fantasiar e criar personagens e tal. É claro que se você tiver uma pesquisa por trás, melhor, né? Para não falar bobagem e tal. Então, mas por que ninguém vai atrás do Chico Buarque? Porque as pessoas, ninguém leva aquilo ao pé da letra. Ninguém leva a sério. Se ele faz uma música em que o eu lírico é um traficante que diz que vai matar 10 pessoas, vai matar geral, sei lá o quê, ninguém acha que o Chico Buarque de fato vai fazer isso. Mas quando é um MC que canta isso, as pessoas não, mas ele está cantando. Aí já começa a investigar a vida privada dele para ver se ele tem relações, se ele é amigo de gente do. E aí vira aquela confusão, porque muitas vezes o MC de fato é amigo de gente da facção, porque quem mora, né, em comunidade, em favela tal, cresce cercado por gente que é da facção, e não necessariamente a pessoa é. E o fato de você ser amigo de um traficante não te faz traficante, nem te faz criminoso, né? Enfim, então eu acho que eu vejo muito o funk assim, né? Como, como um gênero que está tentando ainda se afirmar como obra de arte e que tem esse aspecto teatral e performático, né? Performático. A gente sabe que muitas vezes numa determinada cultura, um grupo social, é, o que o malandro, o bandido, ele tem uma imagem glamourizada, né? Não pega bem você ser criado pela avó, ser aquele cara certinho. Então, quando o MC sobe no palco, tal, e vestido de uma determinada forma, com determinado figurino, e fazendo determinados gestos, com determinadas gírias e cantando sobre determinados temas, ele está atuando. Aquilo é teatro também, né? Os grandes cantores e cantoras são todos grandes intérpretes, né? Quer dizer, sei lá, Maria Bethânia, né? A matriz, né? Quando ela está no palco e tal. Muitas vezes, isso que é curioso, e isso fica mais claro ainda no funk. A performance do cantor do funk ou da cantora, aliás, acho que principalmente das cantoras mulheres no palco, destoam completamente do que elas são fora do palco. Então, é muito comum que uma cantora, como a Tati Quebra-Barraco, Valesca Popozuda, sei lá, Daisy Tigrana, chegue no palco e tenha uma determinada postura e cante determinadas letras, fale de putaria, não, porque eu vou fazer isso na cama, eu vou trepar com sem quê, eu vou sei lá o que tal. Aí você vai conversar com elas e na vida privada elas são super caretas. São casadas, certinho, assim, monogâmicos, sabe? São evangélicas. A Daisy Tigrona reclamava disso, que ela só conseguia espaço cantando sobre sexo. Isso aliás, uma reclamação das MCs mulheres de uma forma geral, que elas só conseguem espaço cantando sobre sexo, sobre putaria. E muitas dessas MCs são evangélicas, são casadas, são todas caretas, certinhas e tal, mas no palco elas incorporam aquela mulher que transa com todo mundo, sei lá o quê. Então eu vejo dessa forma assim a ligação do funk com o teatro. E é curioso porque na dança isso também aparece, né? Eu acho que eu chego a citar no meu livro, né, que tem uma espécie de coreografia, uma performance, na verdade, para mim é uma grande performance, que é a tal da surra de bunda, né? Não sei se vocês já viram isso.
que a mulher, né, a funkeira, né, chama um cara lá do público para subir no palco, ele senta, ela coloca as pernas assim por cima dos ombros dele e vai flexionando, literalmente dá uma surra de bunda na cara dele e tal. E isso, na verdade, por que é uma grande performance, né? Porque elas sabem, todo mundo sabe que existe essa associação muito forte entre funk e sexo, e o funk é acusado de ser pornográfico, isso e tal. Quando a pessoa, né, isso nem é uma análise minha, mas quando uma dançarina dá uma surra de bunda, ela, de certa forma, ela tá pegando esse estereótipo, essa caricatura, e ela tá exagerando de tal forma, né, que fica uma coisa cômica, assim, ridícula no bom sentido, e cômica. Quer dizer, vocês estão dizendo que funk é putaria, que funk é pornográfico, né? Eu vou mostrar, então, o que é o funk. E aí faz um negócio que é absurdo, assim, é bizarro no bom sentido, né? Mas, assim, que é tão bizarro que chega a ser cômico, né? Não, é, então, eu vejo também isso como uma espécie de performance política e performance teatral também, né? Porque as coisas andam juntas, né? Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida do que a gente veio conversando? Não? Ah, eu queria só Acho que comentar que quando ele realmente faz muito sentido esse lugar das pessoas não dividirem o eu lírico, né? Quando você deu o exemplo do Chico Buarque, me veio na hora a música do Joga Pedra na Geni. Ninguém acusa ele que ele vai jogar pedra, né? E, e no funk isso acontece muito, né? No funk, no rap. Eu tive agora recentemente no show do Chico César, ele cantou uma música chamada justamente Pedrada, em que no refrão ele fala fogo nos fascistas. E o Chico César até teve um certo problema, né? Teve, acho que na Assembleia Legislativa da Paraíba, se não me engano, que é o estado dele, ele teve uma moção de repúdio porque ele tinha uma outra música que não é essa, que falava dos bolsominions e tal. Mas essa, por exemplo, da Pedrada, que ele fala fogo nos fascistas, ele não foi chamado para ir para a polícia e nem processado criminalmente por apologia ao crime, porque ninguém acha que ele de fato vai literalmente jogar fogo nos fascistas e tal, até porque se você for ver o contexto, é um reggae essa música Pedrada, né? E no reggae é muito comum as músicas que falam sobre a Babilônia, que é o sistema, a Babilônia é a metáfora para o sistema ruim, né? O sistema opressivo e tal. Então, o grito de guerra na cultura do reggae, do Rasta, é fogo na Babilônia, né? Então, fogo nos fascistas. Mas, por outro lado, tem um funks que falam fogo no X9, da cabeça aos pés. O X9 é o delator, né? E aí as pessoas já ficam mais assim, por quê? Porque sabem que, na verdade, isso de fato acontece, né? Se pegam um X9 em determinados lugares, botam ele no micro-ondas, né? Dentro do pneu, tacam fogo, sei lá o quê. Então, esse tipo de funk é visto como mais problemático. E eu acho, sinceramente, que existe de fato uma zona cinzenta, né? Porque quando a gente está falando assim, principalmente quando a gente está pensando nos grupos que já sofrem violência e que tradicionalmente são defendidos, né, pela esquerda ou pelos progressistas, aí a contradição aparece, né? Porque você fala, tudo bem, não, eles têm liberdade de expressão, é o lírico, e tal. Mas aí vale uma música que fala bala na Dilma Sapatão, que tem um funk que fala isso, né? Ou pega essa vadia, estupra e joga no meio da rua e sei lá o quê. Né? Tem funk também que, com outras palavras, fala mais ou menos isso. Então, nesses casos, né, aí vem um outro lado. Aí, por exemplo, vem grupos feministas dizendo que esses funks alimentam a cultura do estupro, reforçam esses valores machistas e misóginos. Então é complicado, porque eu não tenho uma resposta simples para isso. Por um lado, eu reconheço a legitimidade das pessoas que dizem que determinadas músicas, de fato, podem ajudar a reforçar uma cultura de violência, ou misógina, ou de ódio contra grupos como homossexuais e mulheres e tal. Por outro lado, né, eu entendo também o argumento de que, e aí, aquilo é uma obra de ficção. E aí eu acho que o contexto é o que vai ajudar a resolver. Por isso que você só vai saber no caso concreto. Por exemplo, quando Chico Buarque fala joga pedra na Geni,
você conhecendo o Chico Buarque como você conhece, os valores do Chico Buarque, você sabe que ele não concorda com aquilo, né? Então, quando ele fala joga pedra na Geni, ele está dando voz a uma turba conservadora, careta, hipócrita, violenta, conservadora, fundamentalista, que quer apedrejar a mulher trans, né, a Geni. E você sabe que ele não concorda com aquilo, né? Então, a mesma coisa, se eu faço uma música querendo criticar o machismo, mas com uma letra supostamente machista, mas na verdade cheia de ironia, em que meu alvo não é a mulher e sim o machista, você tem que entender o contexto. Não, mas na verdade, apesar dele, se você fizer uma leitura literal, parece que ele está incentivando o ódio às mulheres, na verdade é o contrário. Ele está fazendo uma caricatura, né, do machismo, e então é uma música que na verdade serve para denunciar o machismo e não para reforçar o machismo. Então é uma leitura muito cuidadosa que você tem que ver, e aí o contexto importa bastante. Então você sabe que se uma pessoa que é aliado histórico, sei lá, das mulheres, do movimento LGBT, e faz uma letra que fala fogo nas mulheres, ou morte às mulheres, você pode, não, mas aí provavelmente ele está usando de ironia, ele está querendo retratar como pensa um machista. Agora, se for uma pessoa que você sabe que na vida privada mesmo, na vida real, é uma pessoa que odeia as mulheres, que é machista mesmo, e faz uma letra assim, aí você, não, aí ele não está usando de ironia, não, ele realmente está defendendo que a violência contra a mulher. Então, por mais que a gente saiba que existe uma diferença entre autor e eu lírico, de fato, muitas vezes, você sabendo quem é o autor, você consegue interpretar melhor o que aquele eu lírico quer dizer. Então, não é complexo o negócio. E também acho que acaba sendo um pouco retrato de uma época, né? As músicas, né? Pensando em arte também, né? Acho que traz. Hoje a gente ouviu um funk que falava vou botar, era bala na bebida dela. Vou sabotar o copo dessa piranha. Vou sabotar o copo dessa piranha. Então, né, ó, Boa Noite Cinderela aí. Né, se isso tá na música, é porque isso acontece. Então, acho que acaba sendo um pouco retrato também, que até você comenta no seu livro, né, que o pior do que o que está nas letras é a realidade que... Exatamente, porque o funk, assim como o samba, MPB, o hip hop, o rap, eles refletem a cultura em geral. Quer dizer, é óbvio que existem funk machistas, porque existe o machismo. Então, isso vai se refletir em algumas letras, mas por outro lado, você tem funks feministas também. E o machismo também não está só no funk. Então, o problema é você usar o funk como bode expiatório. Eu não passo pano para funk machista, mas eu sempre falo, não, esse funk é machista mesmo. Agora, não é generalizando e dizendo que o gênero funk é machista que você vai resolver o problema. Primeiro que é mentira. Nem todo funk é machista. Existe uma vertente de funk que pode ser machista, mas nem todo funk é. Segundo, o machismo não está presente apenas no funk. Então, ainda que você acabe com o funk, proíba o funk, você não vai acabar com o machismo, entendeu? Assim como pedofilia, né, um problema muito mais enraizado, muito mais sério do que o que aparece nas letras das músicas, né? E em filmes também. Sim, a música caipira, né? O tanto de música caipira que tem do homem que matou a mulher e não sei o quê. E isso acaba realmente mudando, é o que você falou, é fruto do seu tempo. E eu acho o seguinte, da mesma forma que a gente escuta algumas músicas caipiras, os sambas da década, sei lá, de 30, 40, 50 do século passado, e você entende que aquilo é fruto da época, e você pode escutar de uma maneira crítica e não necessariamente cantar, por exemplo, Maria Sapatão, ou Cabeleira do Zezé, não, duas marchinhas de carnaval. O Teu Cabelo Não Nega, né, que é considerado uma marchinha racista, né? Vários blocos já não cantam essas marchinhas, né? Agora, é importante você ouvir sempre com crítica, né? Então, talvez não seja o caso de proibir, né? Mas você fazer a crítica, né? Assim, olha, houve um momento em que se fazia marchinhas racistas, homofóbicas e machistas, e isso era aceito, hoje já não é, hoje ninguém, né? E as pessoas não fazem muito também por conta de mercado, sabem que, sabe, esse caso da Surubinha de Leve, né? O MC que fez, ele teve a música tirada do Spotify,
entendeu? Aí ele fez uma segunda versão light, né, quer dizer, para tentar corrigir, que é bem artificial, mas assim, porque ele não queria a música dele fora do Spotify, sabe? E teve muita gente que reagiu, sabe? Então ele não precisou ser preso, né, para que a música, né, fosse problematizada e criticada, né? Então é isso. O funk, assim como a sociedade como um todo, evolui ou às vezes retrocede, porque a sociedade também retrocede, né? E não é diferente do cinema, da novela. É uma manifestação cultural como qualquer outra. Inclusive tem uma fala do MC Hariel, quando ele foi no Conversa com o Bial, que o Bial pergunta, né? O funk é machista? E aí ele responde, a sociedade é É, machista, né? Então o funk acaba sendo um reflexo, mas não é o principal motivador, vamos dizer assim, ele acaba ficando com um bode expiatório mesmo, é. e em várias outras coisas, né? Consumo de droga, bebida alcoólica, sexualização de menor de idade. Então é exatamente, acho que esse é o X da questão, né? O funk é um reflexo da sociedade, do contemporâneo. Então, se isso ainda está acontecendo, reflete no funk, assim como em outros. No livro você cita também, em outros movimentos, né? No livro você cita bastante rock, né? Bastante músicas de bandas, enfim, É. e que as consequências das letras deles, acho que nem ou houveram pouquíssimas resoluções assim, né? E eu acho ótimo que quando isso aparece no funk, que isso seja problematizado. Como eu falo, não é para passar pano, não, e principalmente problematizado pelos próprios funkeiros. Porque o funk, assim como o samba e o MPB, não é uma coisa homogênea. Tem vários subgêneros completamente diferentes, artistas com ideologias políticas completamente diferentes. Você perguntar, o funk é de esquerda, é de direita? Depende. Tem funkeiro de direita, tem funkeiro de esquerda. O funk é machista, ele é feminista? Depende. Tem funkeiro machista, tem funkeira feminista. Tem de tudo no funk, assim como tem de tudo no MPB, no samba. Então, por exemplo, essa questão das novinhas, né? É, gente do próprio funk se incomoda com isso, né? Objetificação da mulher, sexualização precoce das crianças e tal. Então, eu acho que até que uma forma, eu acho saudável que essas contradições apareçam e sejam criticadas pelo próprio funk, até para mostrar que o funk é heterogêneo. Então, quando uma pessoa faz, né, uma coisa que não é considerada legal, ela tem que responder individualmente por aquilo. Você não pode culpabilizar um gênero inteiro, né, é, por aquele problema, por aquela questão. Então, o rock, realmente, teve alguns casos, né, teve até casos de prisões, né, agora, tem muito menos episódios, né, de roqueiros que vão presos, né, por apologia às drogas, ou por tráfico de drogas, do que, do que funkeiros, e isso tem a ver com a questão da classe social, né, o rock no Brasil, claro que gente de todas as classes sociais escuta, mas se você for pegar o perfil das bandas que fizeram mais sucesso, por exemplo, no rock dos anos 80, Barão Vermelho, Titãs, Paralamas, Blitz, o Traje a Rigor, é tudo classe média, né? Classe média alta, Kid de Abelha, universitários, né? Diferentemente de outros países. Por exemplo, parece que no México o rock é muito mais associado realmente às camadas mais pobres mesmo da população. Então, rock lá é mais estigmatizado, mais perseguido do que aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é isso. O rock nasce como um ritmo negro, né? Que foi se embranquecendo aos poucos. No Brasil, é óbvio que há roqueiros negros, né? Mas se você for pegar as bandas que fizeram mais sucesso, são pouquíssimos, né? Eu não consigo pensar em não consigo lembrar. RPM, Metrô, enfim, não consigo lembrar dessas bandas mais pop rock, né, Engenheiros do Havaí, de vocalistas negros, né? Quer dizer, não é um gênero considerado negro no Brasil, ao contrário do funk e do samba, né? Apesar de, claro, O reconhecer que sertanejo, os né? negros os negros também escutam rock, fazem rock, cantam rock, mas não existe essa associação tão forte no Brasil entre rock e negritude como existe em outros lugares. O próprio sertanejo também. Houve pelo menos na minha bolha, né? No meu algoritmo, há algum tempo, houve essa pergunta, né? Quantos cantores sertanejos negros de alcance nacional, assim, existe, né?
e acho que pouquíssimos também, né? Então, reflete em outros movimentos também. Sim. Bom, acho que é isso, né, gente? A gente está aqui encerrando, então, o nosso bate-papo com o Danilo. Te agradecer mais uma vez por aceitar o convite. O seu livro veio de encontro com a gente quando a gente estava. Acho que a gente estava em Osasco, se eu não me engano. E eu já Foi, a tinha gente ouvido estava falar na do livro aí feira, na Feira do Livro. é, Era a Feira do Livro. Feira do Livro é de lá. Foz, uma feira do livro que o Sesc Osasco estava fazendo, e aí a gente viu o seu livro e a gente estava, acho que, começando nesse. Não, não, a Nessa gente ideia da estava só montagem. com o conto, isso, com o conto da Conceição Evaristo muito forte, que ela conta de uma cidade da Ansolândia, e um menino, né, da comunidade fica famoso com a dança. E aí, na hora que viu o seu livro, aí juntou o Lé com o Tré, assim, na minha cabeça, assim, é como se fosse tipo o Titanic, assim, tem o afundar do navio do Titanic e a história do casal apaixonado, é meio isso, assim, é um menino dançarino de funk e o pano de fundo que a gente traz é a proibição do funk, né, a criminalização. Olha, que legal. Eu, mais uma vez fico muito feliz, né, pelo meu livro ter, de certa forma, contribuído para o processo de vocês. Desejo muito sucesso aí, quero ver o resultado final e é isso, só tenho a agradecer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Não. Tchau, tchau.